Vamos acalmar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais do mundo agitado lá fora, voltando o nosso bom pensamento para esse ambiente. Aquele homem estava triste, angustiado, deprimido, depressivo, desolado. Ele decidiu procurar auxílio, procurou auxílio na medicina. Foi medicado, a medicação prescrita ele tomou, mas nada adiantou. Ele continuava na mesma, angustiado, deprimido, depressivo, mas querendo muito sair daquela situação difícil, a qual se encontrava. E ele decidiu procurar por Jesus. Procurou por Jesus no céu. Encontrou apenas estrelas. Ele procurou por Jesus entre as flores. Encontrou apenas o perfume. Ele procurou por Jesus nos altares da vida. Encontrou apenas pegadas. Ele procurou por Jesus em todos os lugares e não encontrou. Mas, decidido como ele só, ele resolveu pensar, refletir mais uma vez. E ali naquele momento, ele decidiu procurar por Jesus em sua volta. Ah, como foi a surpresa! Ele encontrou Jesus morando dentro do seu próprio coração. Amigos, irmãos, ideais cristãos. Momentos difíceis todos nós temos. Nós vamos chegar ao ponto desse nosso irmão. Vamos, a partir de hoje, de agora, preparar a morada de nossos corações para que Jesus venha habitar. Ele é o nosso modelo e guia a ser seguido nessa vida terrena. É o nosso suporte, o nosso esteio. Por isso vamos abrir nossos corações para que Ele venha morar. Quando chegar nossos momentos difíceis, com certeza iremos tirar de letras. E nesse momento, com nossos bons pensamentos elevados, nossos corações acalentados, vamos pensar, refletir e orar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Com muito carinho, nosso irmão, nosso amigo, Júnior Flores, que vai proferir a palestra da manhã de hoje. Muito obrigado, meu irmão. Bom dia a todos e a todas, né? Pra gente ter uma boa aí palestra, né? A gente possa realmente abrir nossos corações aí para receber os ensinamentos do Cristo, né? Dessa maravilhosa doutrina espírita. Porque a gente sabe que nós espíritas, gente, a gente, na verdade, foge um pouquinho da simbologia, tá? A espiritualidade vem trazer para nós assim, ó, existe a simbologia? Existe, sim, mas existe toda uma parte espiritual por trás, né? Dessa simbologia, desses fatos materiais, históricos que existem. Existe toda uma simbologia, uma espiritualidade por trás. Tem um tema bem interessante que eu comecei ele para fazer lá na nossa casa no finalzinho do ano, porque a gente sabe que, né, tem o Natal, tem o Ano Novo, tal, então a gente procura dentro dessas épocas fazer. Mas eu achei bem interessante que eu venho sempre agora, esse ano ainda, passando essa reflexão aí para nós, né? Qual que é o intuito, na verdade, maior? Eu acredito até da espiritualidade, a gente não esquecer aquele sentimento do Natal que a gente passa, né? A gente sabe que no Natal a gente fica mais sensibilizado, mais sensível, existe todo aí os grupos que fazem as doações, que procuram ajudar as pessoas, não é isso? No Natal sempre há essa mentalidade, né? E o que a gente está procurando então agora? Manter isso ativo, não só no Natal, né? O que o Natal é? O Natal é o nascimento de Cristo? Tá. Para nós o que? É a reencarnação de Cristo, materialmente falando só. Mas Cristo morreu? Não.
Ele continua vivo. Não é? Ele perdeu só o corpo físico, como nós também vamos perder esse veículo que nós temos. Então eu achei esse tema bastante interessante, né? Que é o nascimento de Jesus em nossos corações. Lógico, a gente dia 25, né, faz toda aquela cerimônia, se reúne a família e tal, é legal aquilo. E por que não fazer isso sempre? Não é? E por que não fazer isso espiritualmente? Por que não fazer isso dentro de nossos corações? Não é? Como nosso irmão contou a historinha aí, já preparando para a palestra, não é? E procurar Jesus, Jesus na verdade está dentro de nós. É que a gente é que não reconhece isso. Essa que é a grande verdade, né? A espiritualidade já diz, nós temos a centelha divina dentro de nós, mas a gente se esquece, né? Por causa das coisas materiais. Só para a gente, a título de curiosidade, né? Eu fiz algumas pesquisas e, na verdade, assim, ó, não existe uma comprovação histórica, vamos dizer assim, que Jesus reencarnou no dia 25 de dezembro, tá? Isso é uma simbologia que a gente traz há milênios, né? Há mais de 2000 anos, e realmente a gente vai cultuando isso, tá? Mas não há assim um estudo, não digo não um estudo, a própria espiritualidade não consegue passar para nós realmente se isso foi. Eles falam assim, que às vezes, pelo histórico que é dia 25 de dezembro lá na Palestina, lá em Belém, que na verdade era frio na época, para nós aqui é calor, do outro hemisfério é frio, né? Então, que não haveria assim a possibilidade, as condições de ter acontecido isso. Eles falam que provavelmente em março ou abril talvez tenha acontecido, né, o reencarne de Jesus aqui na Terra. Mas tudo bem, isso para nós não quer dizer nada. É isso que a doutrina espírita vem trazer para nós. Os fatos em si não quer dizer nada. Isso serve o quê? Para a gente lembrar que Jesus existe, por exemplo, no dia 25 de dezembro. Não é? E se a gente, ainda no grau de evolução que a gente se encontra material, a gente precisa disso, vamos cultuar isso sim sempre. Sem dúvida, né? Mas não esquecendo. E eles falam assim, que essa data foi retirada, acho que é do paganismo. O paganismo já tinha uma data que eles comemoravam aí, já da cultura deles, que era o solstício de inverno e o solstício de verão. Que para nós aqui é o de verão, mas para eles lá na época era de inverno. E já tinha essa comemoração. E eles fizeram aí, né, unindo o útil ao agradável, e ficou aí, historicamente, essa data simbólica aí para o nascimento de Jesus, né? Então, só título de curiosidade para a gente se situar, tá? Na questão espiritual que a gente fala. Que é bem interessante ter essa base, né? De cultura, de passado nosso para a gente saber, tá? Então, vamos lá. As comemorações. Sim, a gente fica contente, né, de fazer a comemoração do Natal, porque o Natal representa o quê? Que Jesus diminuiu a sua luz, a sua vibração para poder reencarnar num corpo físico que passou pela Terra, né? Então a gente fica muito alegre com isso. Que ele veio passar aqui, passou os ensinamentos, viveu por 33 anos, passou todo esse ensinamento espiritual para nós, as suas parábolas e tal. Isso é muito legal, né? E qual que é a tristeza? Que a tristeza já faz 2000 e poucos anos, e o que nós aprendemos com isso? Não é verdade? Isso a gente precisa refletir com a gente mesmo, tá? A gente não está aqui para cobrar ninguém, não é isso. A doutrina espírita também não, mas ela está para demonstrar que realmente isso precisa ser, né, notado. Isso precisa ser refletido por nós. Então aí o Evangelho nos traz, né? As comemorações ocorrem num misto de alegria e tristeza, por causa disso. Então a gente no Natal fica todo mais sensível, né? Mais tudo, e depois, né? Será que a gente conseguiu trazer essa simbologia para dentro da gente? Vinda de Jesus à Terra, e a tristeza porque a humanidade ignora esse conteúdo ainda. Ela ignora essa vinda de Jesus, o que espiritualmente,
para nós sermos mais humanos, não é? Mais sensíveis ao nosso próximo, olhar mais o nosso próximo. Só no Natal nós vamos olhar o nosso próximo, não é? Isso precisa devagarzinho, a gente ir refletindo, né? E o Evangelho explica por quê? Porque é por causa da nossa imaturidade espiritual. Realmente é uma verdade isso. A gente é imaturo ainda espiritualmente, porque a gente vê que a matéria ainda prevalece sobre o espírito, não é? Isso acontece no nosso dia a dia. E quando Jesus disse, orai e vigiai, o que é o vigiai? O vigiai é isso, é a gente começar a prestar atenção nas nossas atitudes no dia a dia, não é? E para a gente começar a ter essa mudança e trazer Jesus mais para dentro de nós, não é verdade? Jesus é o quê? Que a gente fala, que a espiritualidade é o modelo e guia, é o caminho, é a verdade. Então por que não trazer ele? Por que ele não nascer dentro de nós? Não é verdade? Se ele é o nosso modelo e guia. Quando a gente faz assim, às vezes a pesquisa, faz a palestra, né, a gente procura estudar e a gente começa a refletir realmente, é interessante, né? Mas isso é o que está escrito aqui embaixo, é a nossa imaturidade espiritual, isso a gente tem que ir fazendo aos poucos, né? O que é o cristianismo? O cristianismo é essa doutrina cristã que a gente fala, né? A doutrina espírita também é a doutrina cristã, né? Então, o que o cristianismo nos traz? Todas as verdades, que através do evangelho é o que o Cristo veio nos trazer. Porque todas essas filosofias que tem da Igreja Católica, das outras igrejas e tal, né? Tudo é uma filosofia trazida dos ensinamentos do Cristo. Mas o que acontece conosco? Né? E que a gente tem esse cuidado, assim, vamos dizer assim, muito sério com a doutrina espírita. Por isso que eu falo nas minhas palestras, eu procuro fazer dentro do evangelho, porque para mim evitar a minha interpretação, né? E sim refletir sobre os ensinamentos do evangelho. Por quê? Porque os erros que acontecem na nossa doutrina, às vezes, que na doutrina espírita também, às vezes acontece conosco, com nossos irmãos aí, que acontece são nossos erros, e não da doutrina, e não da filosofia. Se nós aprofundarmos um pouquinho mais, por exemplo, na filosofia católica, gente, ela tem muito simbolismo, mas a filosofia é muito boa. Os evangélicos também, a gente sabe, eu já li bastante sobre isso. Só que o que acontece? O ser humano quer trazer para o interesse pessoal dele. Aí é que a coisa começa a desvirtuar. E mesmo a coisa da doutrina espírita. A gente tem uma grande preocupação, por exemplo, com a mediunidade. A pessoa às vezes quer trazer a mediunidade, aquele dom que ela tem, aquela responsabilidade acima de tudo. Acima do dom, ela tem uma responsabilidade muito grande, trazer um benefício para ela. Aí começa a desvirtuar. E aí Cristo, o que acontece? Aí Cristo está dentro de nós? Não, quando você traz a vaidade para dentro de você, Cristo fica de fora. É isso que é muito perigoso, principalmente, né, dentro da mediunidade. E os espíritos, na verdade, através da filosofia espírita, o que acontece? Eles vêm trazendo isso para nós todos os dias. Vamos dizer assim, mais claramente, nas reuniões mediúnicas, às vezes já tem aquele atendimento dos espíritos, sim, aí chega no finalzinho, às vezes tem os nossos mentores tá ali, eu ainda pergunto para o médium, e aí, tem orientação para hoje? Aí ele não fala nada, eu já sei, opa, vai ter. Aí os mentores vêm e passam a orientação para nós. Então o que eles estão dizendo? Que eles estão clamando para nós, que existe um mundo espiritual, que existe Cristo, que Cristo está vivo, não é? São as vozes que eles falam aí, ó, que vos clamam, são esses. Então, que Jesus é o vencedor do mal. E nós somos o quê? Vendedores da impiedade. Ah, se você fez isso, você tem que passar por aquilo. Ah, se você fez isso, você tem que pagar desse tanto. O que é isso? Impiedade? Ou seja, como diz às vezes, que a gente vê muito, se você for bonzinho, você vai para o céu. Se você for ruim, você vai para o inferno. Será que esse é Jesus? Será que esse é o nosso Deus? E não é, nós somos imperfeitos, sim, lógico. Só que nós vamos ter que ir depurando. Mas ninguém vai ficar eternamente no inferno, ninguém vai ficar perdido, não é? Isso já é nosso. E a gente às vezes que não enxerga, mas nós temos que evoluir. Ou um pouco agora, ou muito, ou na outra encarnação, mas nós vamos ter que evoluir, gente, espiritualmente.
E cabe a cada um de nós entender, né? E fazer uma vida melhor, né? Até espiritualmente falando. A gente não pode entrar em muitos detalhes, às vezes, porque é meio complicado. Então, vamos lá. Cristo nasceu onde e quando? Né? Simbolicamente, é o que a gente viu, tá? E agora, espiritualmente? Momento que Jesus nasce no coração de cada um. É, por certo, o momento que sensibiliza o íntimo. O coração não só dos que estudam e exemplificam o Evangelho, mas que na parábola do semeador apresentam aquelas sementes que frutificaram, que caíram em boa terra, não é? Que cresceram. Esse é o momento que Jesus nasce em nossos corações. Estão começando, você vê? Já abre um leque, abre um campo muito amplo. Essa questão do Natal, não é verdade? É isso que nós espíritos, principalmente a doutrina, pretende passar para nós, os espíritos. É essa amplitude. A gente precisa todo ano ter a simbologia do Natal, sim, mas aí depois a gente continua. Não é? Com esse espírito natalino, vamos dizer assim. Que é Jesus o quê? Nascendo dentro de nós. Não é verdade? Produzem 100, 60, 30 por um, mas também dos que sentem que precisam despertar para as verdades eternas, tá? Gente, às vezes a gente faz as palestras, vai no centro, tem os companheiros e tal, a gente às vezes desanima, fala assim, a pessoa está aqui há mais de 50, eu falo por aqui 150, 30, 40 anos, mas parece que não conseguiu ainda, né, despertar para esses ensinamentos. E a espiritualidade vem nos passando hoje, que é mais ou menos por aí, tá? Porque hoje existe uma vasta gama de livros, não é? Que a gente pode, hoje tem mediunidade, vocês veem mediunidade na internet, nas casas espíritas, aonde quiser, né? Cartas que os filhos passam para a mãe, os familiares, quer dizer, então tá aí a gama, né? De ensinamentos, a gente já não pode mais ficar oculto a isso, tá? O que a espiritualidade vem nos trazer, então, o que falta? Né? Esse despertar nós para todos esses ensinamentos, que são as verdades eternas. Nós vamos perder o corpo físico, que é a nossa veste, que é a nossa roupa? Sim, e a vida vai continuar no plano espiritual. Tem até uma historinha que a gente conta às vezes, é bem interessante, dos espíritas, né? Que nem eu falei, às vezes está na casa há 30, 40 anos, aí chega, um certo tempo, chega a hora do desencarne, aí passa para o plano espiritual, né? Aí chega lá no plano espiritual, começa aqui, começa ali, e aí ele começa a perceber que realmente desencarnou. Aí ele chega e fala assim, lógico, não vou contar a história inteira porque é comprida, tá, gente? Ai, não é verdade que era assim? A hora que chega lá no plano espiritual, puxa vida, passou aqui no centro, né, vendo, aprendendo, e chega lá e fala uma coisa dessa. Não é? Bem interessante essa história. E é uma verdade que acontece, gente. Espíritas, amigos nossos, desde que a gente sabe que já desencarnou e que estão passando por problemas muito sérios na espiritualidade até hoje. Não é porque é espírito que nós vamos ter um bom desencarne, que nós vamos passar para lá numa boa. Não é isso, gente. É o que? É o despertar. É a maturidade espiritual. E não é ser espírita. Né? Recentemente eu vi uma palestra que eles foram assim, tiveram uma ênfase muito grande nesse sentido. Gente, não adianta ficar se escondendo atrás das igrejas, do Santo Espírito, das coisas físicas. É dentro de nós, não precisamos vir no centro para ser cristão, para fazer o bem, para seguir, para ter Jesus dentro de nós, para ele nascer dentro de nós. A gente usa isso aqui como um instrumento que não está na nossa mão e nos ajuda muito. Sim, sem dúvida. Mas aí saiu da porta do centro para fora, acabou? Não. Esse é o despertar que a espiritualidade vem nos trazer. Né? Para nós mantermos essa confiança em Jesus. E aqui nós temos alguns depoimentos aí que a gente pesquisou e teve.
Antes da gente falar, faltou um negocinho para falar para vocês. Tem um amigo meu que fala essa frase e eu acho bem interessante passar para nós. A gente geralmente chega em algumas situações, né, que a gente precisa tomar decisões e a gente fica na dúvida, não é? Ah, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Eu já ouvi muito dele. E ele fala isso e eu achei bem interessante. Eu faço isso às vezes comigo agora. Não é sempre não, viu, gente? Eu também não sou perfeito, sou imperfeito igual vocês. Mas de vez em quando eu lembro, eu falo. Será que Jesus faria como? Assim ou assado? Não é? É um bom ponto de referência nas nossas decisões. Se a gente começar a ter essa maturidade espiritual, começar a trazer Jesus para dentro de nós, deixando ele nascer dentro de nós, já é um ponto muito importante. Já é assim um momento que a gente realmente está querendo que ele nasça. Que a gente tendo conhecimento, aí a gente começa, né? Fala, será que Jesus faria isso ou faria aquilo? Não é? É bem interessante. Bom, vamos lá. O menino que Maria enfaixou, deitou em seguida numa manjedoura. É a figura desse Jesus que é força, que é poder, vida, verdade, atuando no interior do homem, ou seja, dentro de nós. Né? Esse Jesus, também simbolicamente, a gente estudando, realmente, o que acontece? É bem interessante a simbologia, né? Por isso que eu costumo dizer. Jesus veio, né, para Belém, José começou uma Belém inteira, tá? Vamos trazer para nós hoje, para nós entender melhor. Jesus e Maria vieram, né, montados num burrinho, chegaram em Pirangi, chegaram aqui em Pirangi, não tinha hotel para hospedar eles e Maria estava prestes a ganhar Jesus, para Jesus nascer, né? E aqui não tinha hotel, não tinha nada, não tinha uma hospedaria. E José ficou desesperado e foi até que ele achou o quê? Que ele encontrou o quê? Uma manjedoura. Vamos trazer para nós hoje um curral onde se guarda animais. E foi acolhido ali, naquele curral, Jesus. Vocês têm uma noção do que é isso? Então, você vê, tudo isso é simbólico. Então, Jesus, ao nascer já dentro de nós, ele já nasce o quê? Tem que nascer o quê? Com humildade, com simplicidade. Isso que Jesus vem trazer de exemplo para nós. Olha toda a simbologia, né, dele. E isso é o que nos traz o quê? Que nos dá força, essa simplicidade. Por quê? Se a gente formos simples, humilde, por exemplo, que é uma coisa que acontece com todo mundo, de nós assumirmos os nossos erros, os nossos defeitos, pedirmos perdão, sermos gratos, perdoarmos o nosso próximo. Gente, não é muito mais simples e muito mais fácil do que brigar? Do que discutir? Do que criar inimigo? Então essa é a força que Jesus, essa é a força que nós precisamos, não é força de brigar não. Nós estamos aí na rua aí com o nosso carro, vem um lá, dá uma esfoladinha, eu dou uma batidinha, nós já vira um monstro. E briga isso e aquilo. Isso é força? Não, isso não é força. Isso é medo. Que a gente quando briga é porque a gente tem medo. E o que é a força que Jesus traz para nós? Essa humildade, essa simplicidade de o quê? Sabermos e aceitarmos que nós erramos, que o outro erra. E que se nós estamos passando por aquela situação, é porque a gente precisa, para quê? Para depurar o espírito. Nossas doenças que às vezes vêm para nós, não é? As dificuldades financeiras, tudo isso é para quê? Para a imaturidade do espírito. O corpo físico vai ficar. E a gente vai continuar a nossa vida. Então essa é a força que Jesus vem trazer para nós, dentro de nós. Não é verdade? Quando ele nasce, nessa simplicidade, não é? Nessa humildade, vamos dizer assim. Só corrigindo, tá? Quando fala manjedoura, na verdade não é o curral, perdão. Eu me equivoquei lá, tá vendo? A gente erra, todo mundo erra. A manjedoura, o que seria, na verdade? A manjedoura é o coxo. Ele nasceu numa estrebaria, na verdade, foi o que acolheu ele. Vamos corrigir, né, a história, tá? Ele foi numa estrebaria, essa estrebaria acolheu ele, que era esse curral que eu falo. E ele nasceu nessa manjedoura. O que é essa manjedoura? Sabe o que acolheu Jesus? Um coxo de madeira
que dava alimento para os animais. Não é? A gente às vezes fica tão preocupado, né, em fazer, por exemplo, aquele exame que faz lá de ultrassom para saber se é menino, se é menina, aí você vai, pinta o quarto de azul, de rosa, não sei o que, enfeita e vai, aí às vezes não dá certo. A gente cria toda aquela expectativa e fica decepcionado. E Jesus, gente, o que acolheu Jesus foi um coxo de madeira quando ele nasceu. Né? Quer exemplo maior de humildade e simplicidade? E nós se apegando tantas coisas materiais. Não é? Então é isso que é Jesus nascer dentro de nós. Lógico, gente, não tem problema nenhum. Eu costumo dizer assim, que a espiritualidade não tem direito, não tem problema nenhum nós queremos conforto. Não é isso. O que a gente não pode é deixar o quê? A matéria sobressair em cima do espírito. Eu quero conforto, tá? Eu vou lutar para isso. Mas se não der certo, não tem problema nenhum. É porque não chegou o momento ainda. Não é? Então é essa visão que a gente tem que ter. Porque o conforto faz parte da nossa evolução espiritual também. A gente precisa correr atrás. A gente precisa da matéria para sobreviver na Terra. Tá? Então não vamos confundir assim, não, nós temos que então jogar tudo que nós temos fora e começar uma nova vida. Não é isso. Tá? A gente precisa ter nossa casa bonitinha lá, bem conservada, nosso carrinho para se locomover de lá para cá. Se eu não tiver um carro mais ou menos, como é que eu faço para vir de Itabapoana aqui? Na verdade, se eu for vir a pé ou a cavalo, eu tinha que ter saído 2 dias antes. Então, quer dizer, a gente tem realmente essa necessidade, que faz parte da nossa vida, tá? E que nós precisamos. Só que a gente não pode pôr isso acima da espiritualidade. Como eu disse do acidente de carro, você tem o teu carro, tudo bonitinho, beleza, se acontecer um acidente, gente, faz parte do processo, tá bom? Bom dia. Aí vem testemunhos. Perguntemos a Paulo de Tarso, quando Jesus nasceu? Não é? E ele nos dirá, foi na estrada de Damasco. Quando eu, então, intolerante e fanatizado por uma causa inglória, ou seja, ele lutava por uma causa materialista que não tinha nada a ver, né? Me vi envolvido na sua divina luz. Ali por diante já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. Quando que nós chegaremos nessa posição, né? Mas chegaremos. Uns vai demorar um pouco mais, outros um pouco menos, sim, sem dúvida, mas chegaremos nessa posição. Jesus vai viver em nós. Quando ele fala isso, não é que Cristo, gente, vai lá pegar o Espírito dele e entrar dentro de nós. Não, não é isso. É os seus ensinamentos que vão viver dentro de nós. Tá? Essa que é a intenção da espiritualidade, esse que é o ensinamento do Cristo, para trazer para dentro de nós. Tanto que essa passagem a gente vê às vezes narrada nos livros, né? Ou nos filmes e tal, a gente acha assim, que Paulo viu Jesus, né? Caiu do cavalo tal, ficou cego um dia, 2, depois foi lá para casa, lá que Jesus mandou ele ir, curou ele voltou a enxergar. E a gente acha que isso durou 2, 3 dias, uma semana. Gente, isso durou meses, anos. Foi assim, foi todo um processo que Paulo passou, tá? Para chegar nesse ponto aqui. Não é assim, tá bom? Então não vamos ter pressa, não vamos pensar que tudo nós vamos sair daqui hoje com Jesus no coração, que não é assim não, tá bom? Nós estamos caminhando devagarzinho. Outro testemunho, Maria de Madalena, ou Maria de Magdala, conta, narra, né? A história que Jesus, quando viu Maria, porque Jesus já conhecia todos nós, né? Quando ele se encontrou pela primeira vez com Maria, uma prostituta vivendo naquela situação, ele chama Maria pelo nome verdadeiro dela. E ela se surpreende com isso. Como é que aquele homem que nunca me viu, não me conhece, me chama pelo nome? Não é? Então, quando que Jesus nasceu para Maria? Em Betânia. Certa vez que sua voz ungida de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Tem coisa gostosa mais do que uma pessoa às vezes chegar e chamar a gente pelo nome, às vezes pelo nome até completo. Não é? Parece que aquela pessoa conhece mais a gente do que a gente mesmo. E é o que Jesus sabe e fazia. Jesus conhece mais nós do que nós mesmos. Essa é que é a grande verdade.
Então é uma outra passagem que simboliza o quê? O nascimento de Jesus, né? Zaqueu, aquele publicano, coletor de impostos, né? Que aqui em Pirangi eu acredito que todo mundo gosta de pagar imposto, né? Adora. É a mesma coisa, gente, não é? Zaqueu, pequenininho, né? Ansioso para conhecer Jesus, precisou subir numa árvore lá em cima, e quando Jesus vinha passando, falou para Zaqueu, Zaqueu, desce daí que hoje salvação vai entrar na sua casa. Né? Essa é a história. Então o que acontece? Zaqueu já vinha, acho que na verdade, né, tendo esse sentimento realmente mais apurado de espiritualidade, e Jesus percebe isso nas pessoas. Então ele vê que é um momento realmente de ele fazer parte daquela pessoa, de ele se aproximar daquela pessoa. É o que Jesus está procurando de nós. Essa oportunidade ele está procurando sentir de nós se ele pode se aproximar e fazer parte de nós e entrar dentro de nós. Ah, mas Jesus então não está comigo? Sim, ele está. É nós que não estamos com ele. Essa que é a grande verdade. Tá? Então esse é um outro exemplo de Zaqueu, olha lá, que ele subiu na árvore, né? À beira do caminho, acho que a maioria deve conhecer essa historinha. Então foi também um momento em que Zaqueu, né, deixou Jesus nascer dentro dele. Tomé, o incrédulo, não tem aquele que a gente fala simbolicamente, né? Ah, eu sou igual São Tomé, eu tenho que ver para crer, não é? Então o que aconteceu com São Tomé? Jesus apareceu para ele como se estivesse materialmente, de novo, depois da sua crucificação, né? E foi aí que Tomé começou a acreditar no Cristo. Então o que a gente supõe e reflete? Que durante todo aquele período que Jesus falava, todos aqueles ensinamentos, Tomé não era muito assim, né? Nem nós, vamos dizer assim, né? Não confiava muito nos ensinamentos dele, né? Aí depois você vê, precisou Cristo ser crucificado, desencarnar e voltar e mostrar para ele. Falar, ó, tá vendo? Eu não morri. Estou aqui, vivo, né? Que na verdade, gente, é o maior exemplo nosso hoje, São Tomé, né? A gente ainda na nossa imperfeição, na nossa imaturidade espiritual, realmente, né? Eu principalmente, eu falo por mim mesmo, né? Às vezes as pessoas me contam, falam as coisas e eu, né, prefiro ver para crer, tá? Agora as coisas espirituais devagarzinho também a gente vai realmente vivendo os exemplos. É que eu falo às vezes, né? É difícil a gente passar a experiência de um para outro, porque a gente participa às vezes de reunião mediúnica, então a gente vê o que está acontecendo. Então a gente passa, lógico, a acreditar um pouco mais na espiritualidade do que aquela pessoa que não viu, que nunca viu, tá? Mas hoje, eu não sei se tem aqui na casa, se é aberto ao público também essas reuniões, que a nossa não é, a nossa é fechada. Mas tem em Rio Preto, que a gente às vezes vai, né, nesses lugares, tem médiuns que escrevem as cartas psicografadas, né? E entrega para a pessoa, lê a carta para a pessoa na hora. É que eu falo, às vezes aquilo é um consolo para a pessoa. E para nós, espírito, para a espiritualidade, é uma forma de começar a demonstrar e a gente realmente acreditar que a espiritualidade existe. Não é? Que tem um mundo lá fora esse material, tá? E ele, olha lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi aí que ele começou a compreender. Então, quer dizer, ele precisou para ver Jesus, né? Materialmente de novo. Gente, só não vamos deixar chegar nesse ponto nós, né? Porque é difícil. Ele, na verdade, para ele chegar nesse ponto, ele deve ter sofrido um pouco, tá? E vamos tentar, né, diminuir esse sofrimento. Dimas, o ladrão que foi pregado lá com Jesus na cruz, né? Dimas, só de Jesus olhar para ele, Jesus já emitia aquela energia, aquele fluido magnético dele, né? Já fazia diferença nas pessoas. Dimas, só de Jesus olhar para ele, né? E Jesus falou para ele, daqui a pouco nós vamos se encontrar no paraíso. Olha, um ladrão pregado numa cruz, né? E vamos dizer assim, vai, a palavra ladrão, o que é? Tirava alguma coisa material de nós, né? E pegava para ele. Mas o que é nosso? Não é? O que é nosso? Nós temos a posse? Sim, mas tudo que nós temos, gente, Deus, na verdade, tudo é dele, né?
Toda essa matéria que a gente vê, tudo é energia condensada. E é todo um programa, um projeto no universo que realmente cada um de nós vai ter o que realmente nós merecemos. Agora, se nós roubamos alguma coisa de alguém e vamos ter aquilo que não é fruto do nosso trabalho, nós vamos ter que responder por aquilo. Isso é que é a verdade. Tá? Mas a gente tira, na verdade, o quê? Aquela posse que a pessoa tem e pega para nós, mas tudo é de Deus, tudo é energia, na verdade, nada existe. Mas isso é um outro momento para a gente refletir, né? Então é isso, você vê. Dimas, lá na cruz, só com esse olhar de Jesus, Jesus já entrou no seu coração. Né? Então são momentos, você vê, são momentos da vida, principalmente nas dificuldades, é que Jesus procura mais ficar perto de nós e entrar dentro de nós. Aí a gente fala assim, não aguento mais essa situação, estou passando por isso, por aquilo. E a gente não consegue perceber o que a gente precisa, é o que? Abrir o coração para mudar essa sintonia. E deixar isso acontecer. Entendeu? Para isso que as nossas grandes dificuldades, na verdade. Então a gente fala assim, tá passando? Tá, mas é para isso. Para a gente acordar, na verdade. Né? E o testemunho do passado? Comparando com nós hoje. É o que a gente precisa fazer. Esses testemunhos que nós vimos aí, nós precisamos fazer com nós mesmos. Será que nós temos hoje condições de fazer esses testemunhos que nós vimos agora? Não é? Quem de nós teríamos? Eu não tenho. Vou ser sincero com você. Estou tentando aprender, né? E a gente conseguir, né, fazer esse testemunho um dia, talvez. Tal é o testemunho do presente dado por todos os corações que, deixando de ser hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus. Então, o que nós somos? A hospedaria? Provavelmente ainda assim, né, gente? Se transformam pela humildade naquela manjedoura que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu ao berço, ao coxo de madeira. Não é? Essa é a grande transformação nossa espiritual. Esse é o grande nascimento de Jesus dentro de nós. Nós deixarmos de ser as hospedarias de Belém para nós sermos essa manjedoura e deixar Jesus nascer dentro de nós. Porque só simplicidade, gente, só humildade para Jesus nascer dentro de nós. Né? Na vaidade, no orgulho, aí não tem jeito, não é? Que são os nossos aí, vamos dizer assim, as nossas montanhas que a gente precisa ir passando, né? E ser como Maria, né? Simplicidade de Maria, esse espírito puro, que foi todo preparado, José, para receber esse espírito nosso, não é? Esse filho que veio para nós, isso, aquilo, a gente pediu tanto, a gente programou tanto para ver, e tem toda essa programação que nós mesmos fizemos por lá de lá. E agora não serve para nós esse filho? Serve, gente, é o que nós pedimos. Não é? Nós, como filhos, também fizemos uma programação com nossos pais. Meu pai agora encheu o saco, ficou velho, a minha mãe... Não importa, há uma programação para isso. É a sua oportunidade de evoluir espiritualmente. Gente, não existe dois espíritos mais importantes para nós no mundo físico, na Terra hoje, do que nossos pais. Só e simplesmente pelo fato deles terem dado a nossa oportunidade de estarmos reencarnados na Terra, aqui nessa escola universal. Mas ele me abandonou. Ele não tem problema, ele te deu essa oportunidade. Existe uma programação. Pode ser que um dia Jesus entre no coração dele e ele mude. Ele é um espírito imperfeito igual a nós. Mas só por esse simples fato. Talvez, será que nós, numa outra encarnação, não fomos esses pais que abandonaram também, esses nossos filhos que hoje são nossos pais? A gente não sabe. Por isso, não precisamos questionar isso. Precisamos só o quê? Deixar os ensinamentos do Cristo e colocarmos em prática. Só isso. Vocês vão ver que a coisa já muda. Né? Gente, tá terminando.
Ampliemos então a comunhão fraterna e louvemos a cooperação, porque anualmente o Cristo nos requisita a verdadeira solidariedade, a fim de que, nos tornando mais irmãos uns dos outros, possa ele nascer em espírito na manjedoura do nosso coração, transformando em incessante e divino Natal todos os dias de nossa vida. Essa é a grande mensagem da espiritualidade sobre o Natal, sobre essa simbologia, né? Sobre esse momento aí histórico que a gente vem passando por milênios, tá? E é isso, é trazer esse Natal, essa solidariedade, essa fraternidade todos os dias de nossa vida. Que nós possamos todos os dias falar assim, não, hoje é Natal. Hoje eu preciso ter o sentimento do Natal. Amanhã é Natal. Ontem foi Natal. Por que só dia 25? Não é? Olha que reflexão, gente. Aí eles vêm, talvez, né? Alguém possa vir me dizer: ah, mas o Natal já passou, você ainda está fazendo essa palestra, tal, não sei o quê. Gente, o Natal já passou? Simbolicamente, sim. Mas ele precisa passar? Não é? É isso que a espiritualidade vem nos trazer para nós. Ele não precisa passar. Ele pode ficar conosco todos os dias de nossa vida, de nossa encarnação. Né? Aí está a fonte do livro, se alguém quiser depois também, não sei se eles têm aí, mas é bem interessante, é umas mensagenzinhas bem gostosas aí para a gente começar a amadurecer espiritualmente, tá bom? Gente, eu agradeço principalmente a casa pela oportunidade, pela confiança de novo, né? De nós estarmos aqui hoje, e logicamente a paciência de vocês, né? Aí para ouvir a gente tenta passar assim as coisas da melhor forma possível, tá? Tá bom? E aí, que Jesus possa aí nascer aí em nossos corações ao pouquinho, é o que eu costumo falar, gente, ninguém sai daqui santo, mas nós vamos caminhando devagarzinho, passa aqui, passa ali hoje, tá bom? Como vocês aí, eu aqui também estamos aprendendo, né? Às vezes as falas, às vezes servem mais pra gente do que para vocês, mas vamos abrir os nossos corações e a nossa mente para esses ensinamentos. Vocês vão ver que a nossa vida começa a mudar automaticamente. No começo é bem difícil? É bem difícil. Né? A gente que é palestrante, às vezes a gente comenta um com o outro. Júnior, você já percebeu que quando a gente tem uma palestra marcada ou agendada, tal, parece que naqueles dias que antecedem, parece que as coisas vão complicando para você ir desvirtuando. Eu falo, já percebi. O que eu faço? Gente, pelo amor de Deus, dá uma força aí, porque senão como é que eu vou lá, não é? Ajudar lá o pessoal lá e tentar passar nos irmãos nossos ensinamentos. E isso existe, gente. Quando a gente querer que Jesus entre no nosso coração, as dificuldades vão ser enormes. Por quê? Porque o mundo conspira contra isso e não a favor disso. E nós precisamos ter aí o quê? A paciência, a resignação e a vontade de abrir o nosso coração para isso. Tá bom? Gente, um bom dia a todos, um bom domingo, tá? E obrigado aí pela paciência de vocês. Faz a prece? Faça. Vamos então agora, meus irmãos, acelerando o nosso coração, deixando nossos pensamentos do dia a dia de lado, nos concentrando aqui na casa, nesses ensinamentos maravilhosos que a doutrina nos traz, nessa espiritualidade amiga, que sempre nos acompanha, nos mentores espirituais da casa, pois sabemos que desde o momento que adentramos aqui as portas da casa, já estamos sendo acolhidos por essa espiritualidade, através das energias, dos fluidos magnéticos, desses passes. Então, Senhor, nós só temos que agradecer a essa maravilhosa oportunidade de podermos estar aqui presente nesta manhã, e recebermos toda essa graça e esses benefícios, Senhor. E numa prece que Tu nos ensinou há 2000 anos, nós damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da manhã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair nas tentações do mundo, mas livrai, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, Senhor.